Entendi. Eu vou começar querendo saber um pouco sobre o Braulio, né? Ser humano, né? O Braulio... Você é de São Paulo mesmo, Braulio? Eu sou de São Paulo. Eu nasci, inclusive, no Albert Einstein. E eu estou nessa, inclusive, né? A gente até nos bastidores aqui falou um pouco, mas nós vamos falar de um assunto... Eu falei, né? Vamos falar de um assunto que ele é da mulher, né? Ou até mesmo fazendo um pequeno recorte de outras pessoas que gestam, né? Porque hoje nós temos, por exemplo, os homens trans que continuam tendo útero e que gestam também, engravidam. Então, um homem que acaba tendo um bebê, que essa acaba sendo uma outra conversa, mas, no geral, as pessoas que têm a capacidade de gestar, que na imensa maioria são as mulheres, então é um assunto muito das mulheres, né? Eu até falei pra Natália, que tá escondidinha aqui, ela falou que não quer aparecer, né, Natália? Eu falei assim, viu, fica aqui, porque esse assunto é de mulher, não é assunto mesmo de homem, né? O meu assunto masculino nessa história tem a ver com eu ser médico obstetra, que até um dia eu pensei, será que eu fui chamado para trabalhar na área errada? Porque realmente é um assunto de mulheres, mas depois eu descobri por que eu trabalho nessa área, porque eu fui um bebê cesariado no dia 27 de dezembro pro médico viajar no Réveillon. Caramba. Então, só que eu não sabia disso, né? Aí eu fui fazer medicina e tudo mais, porque eu queria ajudar pessoas, eu não sabia que área que eu queria. E aí, quando eu vi um parto a primeira vez, eu me apaixonei pelo parto. Falei, nossa, meu Deus, isso é coisa linda e tal. Me apaixonei mesmo, daquela de sair estrelinhas, assim, de pegar na época era cartão de orelhão, né? Ligar pra minha mãe e falar, mãe, eu vi um parto, chorando, né? Ela falou, ixi, aí vai ser obstetra, né? Você tava que ano isso daí? Na faculdade de medicina? Eu nasci em 1976, aí a faculdade eu fiz de 97 até 2002. Eu fiz faculdade de medicina de Botucatu, que é a Unesp. É a Unesp. E aí eu fiz a residência lá também, que foram mais 3 anos depois, né? E aí nessa época que eu tava na faculdade ainda, que eu vi um parto, chorando e tal, ela falou, meu filho vai ser obstetra, né? E realmente eu me interessei muito por isso, e aí eu tenho um hiperfoco, quando eu pego uma coisa eu vou, então acho que eu fiquei ali uns anos estudando obstetrícia, tudo que tinha, e aí depois de alguns anos que eu fui rever isso, eu falava, nossa, mas eu tô realmente num lugar aqui, defendendo uma causa que não seria minha, né? Eu não sou mulher, eu não sou um homem com útero que possa parir, né? Então por que eu tô nessa? Por que eu tô nessa? E aí eu cheguei a fazer, inclusive, uma terapia que se chama rebirthing, que é uma terapia dentro da psicologia que você faz uma regressão das suas memórias até o momento do seu nascimento. E aí é uma respiração que você faz, que você entra meio que numa hipnose para sentir as sensações do nascimento, né? E aí eu senti lá no meu nascimento que eu tava num lugar muito quentinho, fui para um lugar muito gelado, de repente. Que eu tava aconchegado e com medo daquele lugar aberto. Que tava um lugar mais silencioso para um lugar barulhento. Então era uma transição muito brusca e sendo colocado com pessoas que eu não sabia que eram pessoas, né? O bebê não sabe o que são pessoas, né? Mas eu queria voltar para aquele lugar lá quentinho e ninguém me levava de volta. E aí a parte mais assim que me incomodou foi na hora que me colocaram numa incubadora, inclusive, porque daí me tiraram prematuramente, eu tive que ir para uma incubadora, e a hora que fecha a tampa da incubadora, nas minhas sensações ali, eu chorando e o eco do meu choro me assustando mais ainda ali dentro, e uma sensação de pavor total dentro da incubadora. E aí quando eu saí dessa regressão, eu falei, agora eu entendi por que eu defendo essa área, porque eu era o bebê daquele parto. Você acha que tem tudo a ver, faz todo sentido com essa regressão que você fez? Com certeza. Eu era o bebê daquele parto, por isso que eu tô nessa causa. Como é que chama? Rebirthing, renascimento. Renascimento. Seria uma terapia a Cris deve muito saber, interessante. Né, disso. Minha esposa é psicóloga. Ah, legal. Inclusive pode ser pessoas para você convidar aqui, porque é um assunto muito interessante. Legal. Comentar com ela. Então você chegou a fazer essa terapia que você então identificou porque isso já fazia a sua dedicação. Quase 15 anos que eu já era médico obstetra, para daí entender por que eu tava nessa. Né? Foi bem depois. Bem depois. Eu já trabalhava com isso, defendia em cunhos e dentes, mas depois de um tempo que eu comecei a me questionar, mas por quê? Mas quando despertou, você estava em que ano da faculdade? A medicina a faculdade são 6 anos. 6 anos. Então, 97, 2000. 2000 para 2001 que eu vi um parto a primeira vez. Foi ano 2001, que tá com 23 anos, né? Atrás. E aí, a partir daquele dia que eu comecei a estudar obstetrícia desenfreadamente. Focou ali. E aí foi, tanto no 5º e 6º ano da faculdade, quanto depois na residência. E aí depois me tornei médico obstetra, trabalhei em posto de saúde, trabalhei em maternidades públicas, tive clínica própria, fiz ultrassonografia, fui fazendo várias coisas, até abandonar a ginecologia, que eu tava falando pra Natália. Né, você chegou a atender como ginecologista, porque é ginecologista obstetra. Isso, a gente se forma em ginecologia obstetrícia, mas a minha paixão sempre foi obstetrícia, e para trabalhar
trabalhar com obstetrícia da forma que eu trabalho, você precisa estar 24 horas por dia disponível, 7 dias da semana. E aí não dá pra você fazer outra coisa. Né? Você fala, eu quero fazer no casamento do meu melhor amigo. Então, você tem que ficar aqui porque pode ser que tenha um parto, né? Tem um chamado. Então, se não dá nem pra fazer isso, quem dirá ter duas profissões ao mesmo tempo, que a ginecologia é uma área que cuida das mulheres não grávidas e a obstetrícia que cuida das mulheres grávidas, né? Então, são áreas que, para mim, se tornaram incompatíveis para estar 24 horas por dia dedicado à obstetrícia. E aí, então, nesse período todo, eu fui me dedicando a isso e hoje em dia eu fui parar num consultório só, num lugar, atendendo apenas em um lugar, para conseguir conciliar a minha vida pessoal também, porque a gente vai ficando mais velho, a gente quer ter um tempo a mais pra gente, né? Teve épocas de eu trabalhar 120 horas por semana. E aí eu só fazia isso, né? 120 horas por semana dá 7, dá direto, dá muito, então. Dá muito. Dormir no hospital, acordar, dormir no hospital, deixar a mala no carro, voltar, tomar banho no hospital e continuar e muitas coisas. Não diretamente, né? Mas você vai, acorda, dorme, vai pro carro, pega a mala, toma banho, volta, vai pro posto de saúde, faz ultrassom no lugar e volta. E essa época aí, que foi uns 15 anos atrás, foi uma época bem corrida, né? Mas aí depois eu fui, hoje eu tenho 47 anos, então eu fui caminhando pra falar, não, deixa eu fazer uma coisa só aqui num lugar só, que eu consiga atender todas aquelas pessoas que estão me procurando, não fico com uma cabeça aqui, a cabeça lá. Então, isso foi facilitando para caminhar. E nesse meio dessa caminhada, eu fui contestado por mulheres, inclusive, que são da minha tribo ali, né? Sim. E aí, até agora há pouco o Júlio perguntou quantas mulheres tem, homens que são médicos obstetras. Eu falo, na linha que eu sigo, deve ter mais ou menos aí de cada 50, um homem e 49 mulheres médicas obstetras. Caramba, toda essa proporção? Por aí. A maior parte, então, são mulheres. Sim. Hoje em dia, a formação de ginecologia obstetrícia já tem 60-40 pro lado da mulher. 60% mulheres, 40% homens. Mas na linha que eu sigo, que depois nós vamos falar um pouco, tem mais ou menos... Eu chutaria aí. Isso aí é uma estatística chutada, tá? 49 mulheres para um homem que segue essa linha que nós vamos falar daqui a pouco. Mas eu fui contestado por essas mulheres. E aí, o que você veio fazer aqui, né? E aí que eu fui para esse rebirth e falei, putz, eu era o bebê daquele parto, então eu tô aqui por causa do bebê e em homenagem à minha mãe também, pelo que ela passou, né? Porque ela foi, lá atrás, sem ela saber, ela foi enganada, né? Vem aqui no hospital na segunda-feira que eu tô preocupado com você, que eu vou viajar no fim de semana, que é Réveillon. Chegou, o bebê não tá bem, vou precisar fazer uma cesárea, faz a cesárea. E ela ficou com essa ideia para sempre. Foi bem isso mesmo. Nossa, ainda bem que o médico salvou meu filho, porque ele tinha um problema. Olha, ele ficou ainda 4 dias na incubadora, né? E na verdade eu fiquei na incubadora porque era antes da hora. Foi antes da hora. Quer dizer, então isso foi intencional mesmo da parte lá do hospital, ou do médico. Do médico em si. Porque a gente estava falando um pouco sobre isso, né? Existe um médico que é funcionário do hospital, mas existe um médico que ele é externo, autônomo, e que trabalha, né? Ele utiliza o hospital para os seus atendimentos. Então, nessa ocasião aí, esse médico era um médico externo que utilizou o hospital para esse tipo de atendimento. Isso, você está com 47 anos atrás, sua mãe passou por isso. Exatamente. E hoje ainda acontece isso. A gente vai falar mais para frente também. Acontece bastante.